E para amanhã, hein? Cruzeiro e Pouso Alegre, jogo às 6h30 no Mineirão, transmissão aqui na Samuca TV, naquele dia de jogo KTO, a partir das 4h30 já estaremos ao vivo, direto do Mineirão. E quem joga? Quem deve ser titular nesse jogo? Quem deve começar jogando? Que tem à disposição aí o Tite. Do grupo que começou, do grupo de 22 jogadores, que chegaram, tem o Chico da Costa aí também, que pode ficar à disposição. Mas o que você está projetando, hein, Rafa? Para esse time do Cruzeiro, você tem uma escalação em mente aí? Ô, Léo, eu tava com uma escalação em mente e aí já chegou a apuração aqui do Central da Toca, né? Que tá um pouco diferente da minha, da provável escalação do Cruzeiro para amanhã. E o que eu percebi é uma preferência por atletas que já tenham tido alguma vivência aí no futebol profissional, né? Então, caso isso se confirme, com exceção ali do goleiro, onde ele não tem mais o Matheus Cunha, e do centroavante, que é o Vidia Real, o restante ele optou por atletas que já tenham feito algumas partidas. Você quer que eu fale aqui a escalação provável que trouxemos no Central ou você fala aí? Ó, então eu vou mandar aqui e você fala das suas discordâncias, ou o que você estava projetando, na verdade, sobre essa escalação. Otávio no gol, Cauã Moraes, Jonatas Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. Talvez a defesa não tem muito mistério, né, Rafa? Porque do que estava Sim. disponível, mas é isso mesmo, já tem dois zagueiros ali que estão mais acostumados, os laterais também, né, apesar de jovens laterais, mas no ano passado também já ainda mais o Cauã Prates, já mais experimentado. Aí do meio para frente, que eu imagino vai pintar algumas situações, ou vão pintar algumas situações. O Rian Guilherme, com Matheus Henrique e Japa, Vitinho, o Rodriguinho deve ser titular, e aí eu acho que pode ser uma surpresa. Até agora eu não vi muita gente, até o próprio Vitinho, né? Vitinho e Rodriguinho, não vi muita gente falando sobre eles, não. E o Vidia Real, Neiser Vidia Real, pode ser titular amanhã, deve começar entre os titulares. Esse aí a gente já estava mais esperando, né, Rafa? Exatamente, acho que principalmente na figura do Vitinho e do Rodriguinho são surpresas para mim. E aí entra muito a questão do trabalho do treinador junto ao grupo de atletas e a diferença que faz a vivência no profissional, né? Porque eu não tenho dúvidas que o Tite analisou todos ali com os mesmos critérios e tá claro, né, que até fisicamente, algumas questões, aquele atleta que já tem uma vivência, uma rodagem no profissional, ele sai à frente daquele da categoria de base. Eu esperava, assim, um Ryan Lelis ou um Kenji, né, alguém pintando por ali dos crias da toca nas pontas por esse jogo, mas caso se confirme a apuração do Central da Toca, e costuma se confirmar, né, Léo? Vamos falar a verdade. Sei lá, não sei se dá para dizer que me surpreende, mas não é o que eu estava esperando. E aí, imagino que, a depender do que acontecer na partida, ele vai promover a estreia, ou seja no profissional, seja na temporada, dos nossos crias ao longo do jogo ali no segundo tempo. Sobre essa escalação aí, também algo te surpreende, ô Baú? Até a matéria assinada aqui pela Tainara Amaral, no Central da Toca. Provável escalação do Cruzeiro com Otávio, Cauã Moraes, Jonatas Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. E aí do meio para frente, Rian Guilherme, Matheus Henrique e Japa, Vitinho, Rodriguinho e o Vídea Real. Surpreender não surpreende não, mas eu gostaria, por exemplo, de ver o Batistella, né? Não sei, eu não tenho informações sobre condição física, mas assim, o Rodriguinho, que foi, né? O Rodriguinho e o Vitinho também são jogadores que precisam de minutos, né? Então, para mim também tá bom. Eu acho que tá bem servido, e aí vão ter outros jogos também. Não tem motivo para a gente ficar debatendo que jogador está sendo oportunizado agora e não vai ser depois. Pô, gostei que o Otávio vai, né, realmente vai pegar a posição ali, que o Cruzeiro vai dar essa oportunidade para ele, era uma coisa que a gente cobrava bastante, né? Pô, usa-se, entre o Léo Aragão e o Otávio, melhor usar o Otávio, que é na base, que tinha esse discurso. Então ele vai ter oportunidade agora no profissional e deve ter pelo menos uns 5 jogos aí para isso. E é aquilo que eu comentei antes, né? João Marcelo, Matheus Henrique, Japa, que são jogadores assim do time de cima
e que vão ganhar minutos importantes aí para mostrar o seu valor aí para permanecer no Cruzeiro durante a temporada. E aí eu estou falando no caso do João Marcelo e do Japa, né? O João Marcelo que teve para ser envolvido numa negociação, o Matheus Henrique, acho que é ponto pacificado que ele fica no Cruzeiro, assim, é um jogador que, inclusive, potencial titular, né? Mas o João Marcelo e o Japa precisam bastante desses minutos para se afirmar como jogador do Cruzeiro, e o Matheus Henrique pela questão física. Tem até uma pergunta aqui, o Rafa, se a gente acha que é isso mesmo. O Senna falando assim, 4-1-4-1 com Vitinho e Rodriguinho nas pontas, com essa escalação você projeta isso, Rafa? Pode ser, né? Não seria algo distante do que o Tite já fez em outras oportunidades. Na entrevista dele, ele me passou muito a sensação de que tentaria reproduzir o sistema tático que o Jardim vinha usando com mais frequência, né? Aquele 4-2-3-1. Em vários momentos, ele dá a entender nas respostas dessa tentativa. O time que a Tainara escalou aí está num 4-3-3. Então, são possibilidades de variação, muito possivelmente só em campo mesmo que a gente vai observar, até porque o Matheus Henrique, por exemplo, né? Ele é um cara que, pela partida que fez contra o Corinthians como primeiro homem de meio campo, se credencia a jogar esse tipo de jogo como primeiro volante, como segundo e até mesmo como armador do time. Então, vamos ver, eu tô bastante curiosa para ver como vai ser essa disposição tática, mas pela coletiva dele, eu estou bem apegada na ideia de que ele vai seguir com 4-2-3-1, mesmo com esse time alternativo. Ô, Léo, e se a gente buscar na memória, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, ainda na época do Seabra, o Vitinho entra naquele jogo aberto pela esquerda, e inclusive ele dá uma assistência para o gol do Matheus Pereira, né? Então ele pode ser que ele jogue sim aberto nessa composição aí que o nosso amigo internauta trouxe, e o Rodriguinho também sempre foi aquele jogador da ponta para o meio, né? De trazer a bola para dentro para poder buscar uma finalização ou um passe, né? Então eu acho que é bem possível que eles joguem ali mais do lado e até mesmo o Matheus Henrique de armador, né? Ou talvez o Rodriguinho de armador e o Matheus aberto também, que aconteceu em algumas oportunidades, mas eu acho que ali dá para, igual a Rafa falou, dá para você, por exemplo, inverter o Matheus com o Rodriguinho, dá para você inverter o Rodriguinho com o Vitinho. O importante é você ter possibilidades, né? Não são jogadores engessados. Verdade. Sobre o adversário, o Pouso Alegre, a Tainara até faz uma projeção também. Nessa temporada, o Pouso Alegre tem como treinador o Danilo, aquele ex-meio-campista, campeão mundial pelo Corinthians. Ele também passou pelo São Paulo, também em 2012. Foi dirigido justamente pelo Tite, né? Então é muito conhecido do Tite, o Danilo. Ele foi treinador de base, inclusive, né? Para o confronto da estreia, ele vai ter à disposição alguns nomes que chegaram recentemente ao Pousão. O lateral esquerdo, Matheus Nunes, o zagueiro Xandão, os meio-campistas Alexandre Pena e Pedro Arthur, além dos atacantes de Paula e Natan Palafós, contratado para assumir aí como uma referência da equipe. Uma provável escalação tem o Thiago Braga no gol, da Silva, Vitor Oliveira, Vitão e Enzo, o Tomás Augustin, Ítalo Henrique, Gabriel Tota e Bruno Oliveira, o de Paula e o Natan Palafós, ou então o interminável Ricardo Bueno, centroavante também do Pouso Alegre, à disposição aí do Danilo. Pousão que, mais uma vez, disputando o futebol de elite aí do estadual, hein, Baú? Alô, Baú. Falhou aqui para mim. Qual foi a pergunta? Do Pousão, aqui mais uma vez disputando aí a elite do estadual, e agora tem Ricardo Bueno, interminável aí como referência do time. O Campeonato Mineiro ele reserva para a gente algumas surpresas, né, de jogadores assim que
a gente não via há muito tempo, de repente ele está aí, né? Para jogar. É um time que se consolidou como time de primeira divisão, né? De módulo 1 de Campeonato Mineiro. A gente tem um histórico de poucos jogos aí contra o Pouso Alegre, até tem no retrospecto aí, não sei se a gente já falou, mas são pouquíssimos jogos, mas é um time que está aí marcando, tentando acessar as divisões nacionais ali, né, se consolidar, ter um calendário completo. É um dos times interessantes aí do campeonato, mas assim, a minha expectativa é que o Cruzeiro faça um bom jogo, que faça gols. Eu acho que quem está indo no Mineirão não está esperando aquela exibição coletiva de exuberante, mas está esperando gols, né? Quer ver bola na rede. Eu acho que isso aí, pelo nível do adversário, pelo nível do Cruzeiro, a gente vai conseguir proporcionar. No retrospecto, 7 encontros, Cruzeiro com 4 vitórias, um empate, e o Pouso Alegre venceu apenas 2 vezes. Não tem um histórico assim muito largo, né? O Pouso Alegre, que chega recentemente também à divisão de elite do estadual. No Mineirão, nos 3 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro e apenas uma vitória do Pouso Alegre. Tem esse retrospecto aí positivo, o último jogo no Mineirão, inclusive, goleada e tal. E agora tem esse jogo de início do Campeonato Mineiro 2026.